Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 10 de novembro de 2025, segunda-feira. Eu sou o Rodrigo Oliveira e uma segunda-feira de uma semana que começa otimista, né? Porque há uma luz no fim do túnel do apagão americano, né? O shutdown, que já é o mais longo da história americana, já vai para o seu 40º dia, né? 40 dias de paralisação aí, de apagão no governo dos Estados Unidos. Deve se encerrar ainda essa semana, hoje, amanhã, depois que o Senado acordou aí com o governo Trump para fazer andar um projeto que, como é que se diz, libera créditos aí para o governo gastar até 30 de janeiro, se não me falha a memória, até o fim do ano. De qualquer maneira, os pagamentos estão garantidos, né? Isso faz com que o governo volte a trabalhar normalmente, né? O acordo feito com os republicanos, né, entre os democratas e os republicanos, atendeu um pedido dos democratas, que é a renovação dos créditos fiscais da Lei de Acesso à Saúde e recontratar as pessoas que foram demitidas aí durante o shutdown, né? Aquela história do Obamacare, que é um plano de saúde aí que o Trump quer acabar, continua fora do orçamento, mas também há um compromisso aí que os republicanos irão apreciar na matéria durante esse período aí até o fim do ano, para poder entender se vale ou não a pena, se faz sentido ou não para os republicanos este modelo, né, digamos assim. Além disso, o Trump anunciou que com as tarifas ele vai pagar pelo menos $2.000 a todos os americanos que não sejam super ricos, em função das tarifas que foram impostas, né? Ele está fazendo isso, obviamente, está nas semanas finais aí da votação, da decisão, né, do judiciário americano sobre as tarifas, mas também um aceno aí à população do acerto, segundo ele, dessa política de tarifas. Agora, distribuir dinheiro, né, a gente já sabe como é que funciona, então deveria inclusive ter deixado o mercado um pouco mais preocupado, mas nos Estados Unidos eles não conhecem isso tão bem quanto a gente, né? Então, o que você tem agora é que com o fim do shutdown, você tem os futuros de Wall Street aí em alta bem forte, inclusive, né? O Nasdaq subindo 1,46%, o Nasdaq futuro, e o S&P 500 futuro subindo 0,96% neste momento. Por aqui, a gente tem uma expectativa para amanhã por dois motivos específicos, né? A ata do Copom, que deve mostrar aí se já está no modelo do Copom, do Banco Central, a mudança no imposto de renda, né? Porque isso obviamente tem impacto aí no hiato do produto, aquela coisa de reforçar a demanda, já que vai ter mais dinheiro disponível, e isso, se não tiver no plano, deve atrasar ainda mais as expectativas de um corte, e se tiver no plano, aí sim o pessoal pode voltar a pensar em um corte em janeiro, porque depois da decisão e do comunicado do Banco Central ficou todo mundo meio, como é que a gente vai dizer, meio desanimado com a perspectiva de um corte em janeiro ainda de 2026, e agora a precificação mais robusta, digamos assim, está ali em março e abril, né? Principalmente em março. Então, o pessoal esperando um corte em março. Além disso, a gente tem a inflação, né? O IPCA, que também sai amanhã, e a expectativa é de uma desaceleração do IPCA para 0,16, aqui segundo o TradingView, saindo de 0,48 no mês passado, né? O que deve trazer um pouquinho para baixo também a inflação de 12 meses, que está acumulada em 5,17. Além disso, a gente tem a última semana de resultados, né? A gente tem um Ibovespa aí com bastante resultados. Hoje tem Braskem, MBRF Global Foods, né, que é aquela Minerva com a BRF.
Movida, Natura, Sabesp, São Martinho, Itaúsa, Hidrovias do Brasil, Asas. Amanhã tem Porto Seguro, B3, tem também Enjoei, Jales Machado, tem bastante coisa, viu? Só estou citando alguns aqui que eu considero que sejam os mais conhecidos por vocês e que sejam mais foco aí do que vocês gostam de olhar, né? Então tem Auren Energia, Eneva na quarta-feira, também tem MRV, Oi, Plano e Plano, Ultrapar, Americanas, Banco do Brasil, finalmente, né, na quarta-feira. Na quinta-feira a gente tem CPFL, tem Cirela, Semig, Ezetec, que é mais aqui, IRB, JHSF, tem bastante coisa mesmo, né? Local Web, e até na sexta-feira a gente ainda tem Rumo, AgroGalaxy, Cosan e Alphaville. Então tem bastante coisa para a gente olhar na Bolsa. A Bolsa que está aí no seu 13º pregão consecutivo de alta na sexta-feira, subiu 0,47% aos 154.063 pontos, muito a ver com essa rotação global, diferencial de juros, né? Você pensar aí, se o Fed corta em dezembro e a gente vai cortar só em março, o diferencial fica mais acentuado e mais longo, né? Para quem está nessa do carry trade, que é o que parece que está levando a nossa bolsa a essas marcas históricas, nessas máximas históricas. O dólar, por exemplo, a 5,33, terceira sessão consecutiva na sexta-feira de queda do dólar. Lá no exterior ainda, o petróleo praticamente estável, com 0,08% de alta, 63,73 dólares o barril e 103,20 dólares a tonelada do minério de ferro, em alta de 0,59, né? O que pode dar um respirozinho aí para Vale, que teve uma sexta-feira bem ruinzinha, né? Um contraponto, apesar do petróleo, a Petrobras teve um dia bom na sexta-feira, e muito disso em função da fala aí do CFO da Vale, indicando que o CAPEX, né, que é aquela coisa que eu falei para vocês, que tem aquela preocupação com a Dilma, eu falei, olha, foram vários momentos, né, várias, como é que se fala, várias conjunturas que se encontraram para que a gente tivesse aquela crise na Petrobras, que era um CAPEX muito alto, endividamento muito alto e de repente o preço do petróleo muito baixo. O preço do petróleo está caindo, o CAPEX continua alto, a dívida está subindo e a gente fica, será que vamos ver essa história se repetir? E diz o CFO da Petrobras que não vamos ver isso se repetir. Se houver uma queda mais acentuada, mais abrupta do preço do petróleo, as novas contratações de CAPEX não serão realizadas, né? Então isso dá um alívio aí para o caixa da Petrobras, e também diz que a maior parte do que eles estão fazendo de investimentos tem a ver sim com exploração e produção de petróleo. Com isso, as ações da Petrobras subiram 4,83 a ordinária e 3,77 a preferencial na sessão de sexta-feira, tá bom? Além disso, o ouro agora subindo 1,94, 4.077 dólares a onça Troy, e o ouro se mantendo aí acima daqueles 4.000 como a gente esperava. No caso dos juros futuros, todo mundo esperando a ata do Copom para ver o que realmente o Copom está vendo e para a gente entender melhor para onde vai o Copom. Enquanto isso, nossa querida Gleisi Hoffmann está por aí dizendo que o Galípolo decepcionou, né? Não baixou os juros e eles estão esperando aí, e que nada justifica um juro real de 10% ao ano, né? O juro real aqui calculado como inflação corrente versus juros corrente, né? Que não é exatamente isso que o pessoal está olhando, mas faz sentido também olhar de alguma forma, né? Bom, então é mais ou menos isso para a semana. A semana deve ser cheia, semana movimentada. Vamos ver como vai ficar a parte aí do shutdown, né? A ata, o IPCA e também resultados, balanços da B3 aí nessa última semana de balanços.
Beleza? Eu vou ficando por aqui, então bons negócios a todos nessa segunda, uma ótima semana a todos e a gente se vê amanhã na nossa live no YouTube, pontualmente por volta das 7h30. Até lá, avante Sucupira! Acorda, Sucupira!